Ela era apenas uma adolescente quando começaram as convulsões inexplicáveis e as vozes aterradoras. Em vez de melhorar no hospital psiquiátrico, piorou drasticamente. Seu nome? Anna Elizabeth Michel. Aos 16 anos, já implorava por sessões de exorcismo. Foram quase 70 ao longo de sua vida. Filmada nos momentos mais angustiantes, Anneliese foi consumida pouco a pouco por algo que ninguém sabia explicar. Morreu aos 23 anos, esquelética, com o corpo desfigurado pela dor e pela fé. Mas nem a morte trouxe paz. Meses depois, seu corpo foi exumado sob suspeitas de um fenômeno sobrenatural. Anneliese virou manchete, manchete virou filme, e filme virou lenda. Sua história sacudiu um país inteiro e forçou mudanças reais no ritual de exorcismo. O caso que inspirou o exorcismo de Emily Rose é mais real e horrendo do que qualquer roteiro de Hollywood. Hoje, você vai conhecer os detalhes ocultos que nenhum diretor ousou mostrar. Anos 1950, uma pequena vila na Baviera. A jovem Anna, mãe de Anneliese, entra na igreja para se casar, vestindo véu preto. Era um sinal claro, desonra familiar. Ela teve uma filha ilegítima antes do casamento, um escândalo na época. Pouco depois nasceu Anneliese, e com ela uma infância normal, até a tragédia. A irmã mais velha morreu aos 8 anos, vítima de uma cirurgia mal sucedida. Desde então, Anneliese passou a carregar a culpa como penitência. Rezava sem parar, dormia no chão frio, fazia jejum constante. Acreditava que, através do sofrimento, poderia purificar os pecados da mãe. Mas, aos 16, veio a primeira convulsão. Anneliese trabalhava na serraria da família, parecia saudável, até que colapsou diante de todos. Os médicos chamaram de epilepsia, o grande mal. Mas isso era no começo. Sozinha, começou a ouvir vozes. Vozes que diziam que sua alma estava condenada. Queimar no inferno era seu destino. E as visões, rostos demoníacos, sombras que a seguiam até nas orações. Mesmo com antipsicóticos e tratamentos intensos, nada funcionava. Internações longas, crises constantes. Foi então que Anneliese, criada numa família profundamente religiosa, começou a acreditar que aquilo não era doença, era possessão. Desesperada, Anneliese deixou o hospital e fez uma peregrinação com os pais até San Damiano, um local considerado sagrado. Mas ao chegar, tudo ficou ainda mais estranho. Anneliese se recusava a entrar em igrejas, evitava olhar crucifixos e exalava um odor sufocante, como enxofre. Ela mesma pediu para ser exorcizada, mas teve o pedido negado 2 vezes. Os padres achavam que era apenas esquizofrenia, até que, na cidade vizinha de Würzburg, um vigário chamado Ernest Alt olhou nos olhos de Anneliese e viu algo além da medicina. Ele conseguiu finalmente a autorização do bispo. O responsável pelo ritual seria Padre Hans, que chegou à casa de Anneliese com o velho Rituale Romanum nas mãos, o manual de exorcismos datado de 1614. E assim começou uma das jornadas espirituais mais intensas já registradas. Foram 67 sessões ao longo de 10 meses, às vezes 2 por semana, durando até 4 horas. Anneliese era mantida trancada, se recusava a comer, beber ou dormir. Agressiva, precisava ser contida. Gritava, se contorcia, assumia vozes masculinas e falava línguas que jamais ouvira. Ela dizia ser habitada por Lúcifer, Judas, Nero, Caim, até Heinrich Kramer, autor de um antigo manual de caça às bruxas. Os demônios discutiam entre si, brigando pelo direito de permanecer em seu corpo. Anneliese resistiu até o fim. Já fraca, dizia que seu sofrimento era uma oferenda para expiar os pecados do mundo. Se negou a continuar qualquer tratamento médico e recusou alimentos. Em 1º de julho de 1976, no auge do verão alemão, ela sussurrou à mãe: "Estou com medo."
Na manhã seguinte foi encontrada morta, mas a história não acabou. O caso foi parar na justiça. Os padres Ernest e Hans e os pais de Anneliese foram acusados de homicídio por negligência médica. A comoção foi nacional. O julgamento dividiu o país. Psiquiatras disseram que Anneliese sofria de psicose induzida. Já a defesa apresentou gravações dos exorcismos, vozes estranhas, diálogos entre entidades e cenas chocantes. A mãe foi direta. Deus nos mandou exorcizar. Não me arrependo da morte da minha filha. Mesmo assim, os 4 foram condenados. 6 meses de prisão, com liberdade condicional. O impacto foi tão grande que, em 1999, o Vaticano alterou oficialmente o ritual de exorcismo. Agora, só é permitido após avaliação médica rigorosa, mas a história de Anneliese voltou à tona em 2005 com o filme O Exorcismo de Emily Rose, baseado em seu caso. Durante as gravações, os atores relataram fenômenos inexplicáveis, rádios ligando sozinhos, vozes no meio da noite e, em especial, uma música repetitiva tocando no rádio. Eu ainda estou vivo. Coincidência? Ou o eco de uma alma que ainda não encontrou descanso?